Fala galera, eu sou Larissa Rezende, sejam muito bem-vindos ao Dimensão Cultural, o lugar no universo onde filmes, séries, livros e games se encontram. E hoje o vídeo tá um pouco diferente, pois eu quero compartilhar uma novidade com vocês. Na verdade, essa novidade já era para eu ter compartilhado alguns meses atrás, mas aconteceu tanta coisa, né? O aniversário de 1 ano do canal, e isso por si só já era uma grande comemoração. Além disso, vieram uma série de filmes e séries que a gente precisava comentar aqui, e eu acabei deixando isso passar. Mas como a gente está em clima de Bienal do Livro aqui no Rio de Janeiro, eu precisava compartilhar com vocês que as minhas primeiras histórias foram publicadas, e aí, teoricamente, eu fiz aí a minha estreia como autora, e eu tô super feliz com isso, né? Calma que não são todos esses livros, na verdade, esses 4 livros são antologias, né? Eles são compostos por uma série de contos de outros autores também, e 4 contos meus estão presentes nessas 4 antologias, que eu quero mostrar um pouquinho pra vocês e contar um pouquinho também da jornada, né, de como é essa jornada do escritor. A primeira antologia que eu participei foi essa aqui, Inspira, Respira e Não Pira, que é extremamente bem-humorada. Na verdade, são contos que vão fazer o estilo mais comédia romântica americana, né, que vão trazer problemáticas do dia a dia de uma forma bem humorada, e eu gostei muito de fazer esse conto, essa antologia, até porque o meu conto, ele foi, na verdade, adaptado de um roteiro que eu fiz para um curta-metragem, né? Há alguns anos atrás eu fiz um curso de cinema, e aí a gente tinha que fazer um roteiro, eu rascunhei o roteiro, ele não estava nem perfeito, assim, na época, e aí eu peguei essa história do roteiro, que na verdade tinha um tom bem mais dramático, e coloquei um humor. E aí surgiu o conto que tá aqui, e eu particularmente gosto muito mais dessa versão final do que da primeira versão. E acaba sendo uma jornada muito interessante de ver, né? No caso, ver como foi a transformação dessa história, porque é geralmente o que acontece com a maioria das histórias, sejam elas lançadas em livros ou até mesmo em filmes, né? Geralmente o que a gente vê, a versão final que a gente vê de um filme, de uma série, de um livro, nunca é a versão inicial pensada pelo autor, pelo criador daquela história. Então foi muito legal porque eu consegui ver, consegui presenciar, consegui viver todo esse processo de transformação da história com esse conto. E é um conto bem legal, bem engraçadinho, assim, a galera que leu se amarrou. Já a segunda antologia foi o Roubo da Mona Lisa, Lupin versus Sherlock, que foi um tema, assim, maravilhoso pra mim. Eu me apaixonei à primeira vista por essa proposta, porque eu sou super fã de Sherlock Holmes, e aí eles pegaram os principais personagens da literatura policial clássica e colocaram os dois numa história super interessante, super desafiadora, que é justamente uma tentativa de roubo da obra mais famosa do mundo, que é a Mona Lisa. Então foi muito legal porque eu consegui pegar um dos meus personagens favoritos da literatura, que é o Sherlock Holmes, e consegui trabalhar com ele. E é claro que assim, a gente vai trabalhar a partir daquele conhecimento que a gente tem como base. Então o meu conto, ele foi inspirado, obviamente ele vai se basear na obra de Conan Doyle, mas aí ele também se baseou um pouquinho nas obras do Daniel Silva, que é um escritor que tem um personagem que é um espião e é um restaurador de arte, né? Então, como a gente fala aqui de uma obra, de um roubo, de um artefato artístico, eu também consegui me inspirar nele, e aí foi muito legal que eu consegui casar o clima das histórias de 2 personagens que me atraem muito em relação a essa leitura do mundo policial. A terceira antologia é A Rainha de Gelo e a Magia de Mistland, que, como a gente já pode ver pelo título, se trata de uma fantasia medieval, né? Então, se você curte Senhor dos Anéis, Game of Thrones, todo esse mundo fantástico de magia, de criaturas míticas, você ficaria muito feliz em trazer, né, dar uma continuidade a esse tipo de história. E foi uma proposta muito interessante, porque a ideia dessa antologia era justamente você dar um final para a história que a editora propôs inicialmente. Então era uma narrativa bem fechadinha que a gente tinha, e a gente tinha que dar uma continuidade que fizesse sentido. A do Sherlock Holmes, ela também já traz uma premissa, mas é uma premissa um pouco mais, como eu posso dizer, um pouco mais solta. Essa não, essa é bem presa, bem amarrada, porque ela nos traz todo o contexto ali daquele cenário de um mundo mágico que foi dominado por uma rainha de gelo malvada, e aí um grupo de personagens completamente diferentes se unem para ir atrás de um dragão de fogo, que seria o único que conseguiria derrotar a rainha de gelo e o seu dragão de gelo. Então, assim, é trabalhar com aquilo que foi entregue, né? A gente não consegue sair muito e muito além. Então acaba sendo uma proposta interessante de você praticar essa ideia de continuidade.
A ideia de trabalhar com antologia não é só você ser publicado como autor, mas você também treinar a sua escrita. E a última antologia foi Os Fantasmas da Garoa, na qual é um livro que vai reunir contos relacionados a locais considerados assombrados na cidade de São Paulo. E foi assim, talvez de todas essas antologias tenha sido a mais desafiadora, até porque terror não é muito meu estilo. Eu não curto muito histórias de terror, sejam na literatura ou no cinema. Então eu evito ler ou assistir esse tipo de história. Mas eu achei a proposta interessante por trazer locais tradicionais da cidade, consequentemente locais turísticos, né? E além disso acaba sendo um desafio justamente a gente se aventurar por um gênero que nós não estamos acostumados. Mas não é só porque nós não estamos acostumados que a gente não consiga fazer, né? Muito pelo contrário, como era um gênero que eu não tinha tanta experiência, eu não inovei tanto. Eu tinha o conhecimento dos clichês do terror, né? Eu não fiz algo super original, eu fiz algo mais clichê, mas que consegue ser igualmente assustador, igualmente assombrado. E eu também me mantive na minha zona de conforto, no sentido de que, em relação a todos os locais de São Paulo que a gente poderia escolher, eu escolhi o Teatro Municipal porque eu pratiquei, né, eu fiz balé por muitos anos, então eu tenho uma noção de como funciona a estrutura de um espetáculo, a vida de um bailarino. Então eu consegui juntar o meu conhecimento do balé com o meu conhecimento prévio do terror e compor um conto que ficou bem legal, ficou bem macabro, por mais que não seja muito meu estilo. Então isso acaba sendo também uma dica aí de escrita para vocês, né? Se vocês querem escrever e não sabem muito bem como começar ou querem seguir para um gênero que vocês não têm tanta experiência, usem o que está à sua volta, usem coisas que assim já aconteceram com você, que vocês já viveram, que vocês têm conhecimento, que vai dar tudo certo. Mas eu não tô aqui só para contar essa novidade, mas também para falar um pouquinho da minha experiência e incentivar vocês a entrar no mundo da escrita. Se vocês por acaso já têm vontade de escrever, têm curiosidade com esse mundo, mas têm medo ou não sabe por onde começar, porque isso é muito comum, né? Foi o que eu falei já desde o início, quando eu criei esse canal, que a grande questão é você dar o primeiro passo, né? Porque muitas vezes o medo te impede disso, e depois que você dá o primeiro passo, você consegue ir adiante. Então eu diria para você escrever o que você quiser, aquilo que vem na sua cabeça. Começa a escrever sem parar. Depois você vai revisar, você vai ler e reler. E aí, se caso, né, precise mudar algo, você vai lá e muda. Depois disso tudo, você vai estudar estruturas narrativas, porque de fato a escrita, né, para você aperfeiçoar a sua escrita, você precisa de fato estudar. Mas isso não te impede de dar o primeiro passo e começar a escrever aquilo que você tem vontade. Até porque, enquanto escritor, a gente revisa a história diversas vezes e parece que no final não tá bom, mas ela vai estar perfeita e ela vai estar do jeito que ela deve estar, ela vai ser publicada do jeito que ela tem que ser publicada e todo esse tipo de coisa. Então, assim, se você tem alguma resistência em relação a não saber o que escrever, eu te indicaria a começar com fanfics, porque eu acho que é uma forma muito legal de começar a escrever. Primeiro que eu comecei a escrever assim, né? A primeira vez que eu tive uma grande vontade de fato escrever uma história, independente de ser um conto ou um romance, né, uma mega adaptação, foi com uma fanfic, né? Eu queria escrever sobre os personagens que eu gostava da minha série favorita, que na época era CSI. Então, assim, eu acho a fanfic um super estímulo de escrita e é legal porque existem sites específicos que você consegue compartilhar sua fanfic e assim vários fãs vão conseguir ler e apreciar a sua história. Eu diria que a fanfic seria um estilo mais fácil de começar no mundo da escrita, justamente pelo fato de que ela já te dá uma história pré-determinada. Você já conhece toda a ambientação daquela história, você já conhece os personagens, tudo isso já está criado. Você só vai inventar uma nova história baseado naquilo. Mas, obviamente, nada te impede de começar uma história original logo de cara, e aí vão existir diversos estilos para você começar. Os contos são histórias menores, e se você não está acostumado com uma escrita longa, né, a essa prática da escrita, eu diria que é melhor começar por um conto, mas nós também temos a novela, que é um pouco maior, até chegarmos nos romances, que aí são esses livros maiores que nós estamos acostumados a ver, né, como por exemplo Harry Potter, Senhor dos Anéis, Game of Thrones, né, apesar de Game of Thrones ser de fato um romance bem exagerado, bem gigantesco,
mas ficaria mais ou menos nesse estilo. Agora, para começar a praticar um pouco, para estudar as estruturas narrativas, ter um conhecimento maior de diálogo, né, dinâmica de diálogo, cenas de ação, fazer com que o seu texto tenha sentido e você não se perca na história, é sempre bom começar com uma história menorzinha, então eu indicaria o conto. Agora, depois disso tudo, de dar o primeiro passo, de encarar a folha de papel, de superar o medo e você finalmente começar a escrever, você vai querer mostrar a sua história para o público. E essa é uma outra etapa de medo que você vai precisar superar, né? Essa ideia do medo das críticas, mas a sua maior vontade, como você criou uma história, realizou algo, a sua maior vontade vai ser justamente mostrar para as pessoas. E aí, como é que você pode fazer isso? Levando em consideração que quando a gente trata de fanfic, obviamente a gente não consegue publicar porque existem direitos autorais. Claro, existem várias pessoas que conseguem adaptar a sua fanfic para uma história original e publicam, mas isso daí é uma outra história. Mas em relação às fanfics, como eu falei, existem sites que permitem que você publique essas suas histórias, como é o caso do Wattpad. Já além disso, né, o Wattpad ele também vai permitir que você publique as suas histórias originais. Então, caso você já queira começar a fazer, a mostrar as suas histórias para o público, existe aí um site gratuito que você consegue fazer isso. Além disso, vão existir umas outras formas também para publicar as suas histórias, como é o caso das antologias. E aí diversas editoras fazem propostas de antologia para você participar, se candidatar e o seu conto pode vir a ser escolhido. E existe uma campanha muito legal, que no caso é em relação a essa editora que eu participei dessas antologias, tá? Essas 4 antologias, elas saíram pela mesma editora, que é a Cartola, e é muito maneiro porque eles fazem a antologia através de financiamento coletivo. E o financiamento coletivo é aquela ideia de que uma campanha com a proposta de produção das antologias vai ser colocada em prática e precisa chegar a um determinado valor para dar certo, para ser publicada, para ser vendida. Isso acaba sendo muito legal, pois possibilita muito, né, acaba sendo uma oportunidade para novos escritores, porque não depende inteiramente do seu financiamento, né? A maior parte das editoras que promovem antologias, elas promovem antologias pagas. Algumas promovem de graça, tá? Principalmente aquelas que vão ser publicadas somente para e-books, mas a maioria que vai ser publicada como livro físico, elas oferecem um determinado valor para você participar. Algumas editoras até estabelecem um valor ok, outras um valor um pouco mais caro, e aí se você não tem condição de investir naquilo no primeiro momento, vai ter sempre a opção de que você pode fazer para uma editora que promova um financiamento coletivo, que aí você vai conseguir realizar o seu sonho de ter uma história publicada e não vai precisar tirar tanto dinheiro assim do bolso, né? Então isso acaba sendo bem legal porque dá chance para novos escritores. Mas além disso, existem outras formas de publicar as suas histórias, como é a questão da publicação independente. Caso você queira publicar o seu livro do jeito que você sonhou, você pode fazer isso de uma forma independente. Ou você publica em e-book, que aí fica algo bem mais barato, ou o livro físico, que aí de fato você precisa tirar o dinheiro do seu próprio bolso. O ponto positivo é que você vai publicar o livro do jeito que você quiser e ninguém vai falar absolutamente nada, né? Mas você vai ter um trabalho muito maior, principalmente em correr atrás do reconhecimento dos direitos autorais, de toda a burocracia que você precisa fazer para reconhecer que aquele livro é seu, né? Para de fato registrar o seu livro na Biblioteca Nacional. Além disso, para e-book você precisa seguir uma série de regras de formatação também. Essas regras estão explicadas na internet, mas acaba sendo mais trabalhoso, mas ao mesmo tempo é gratificante quando você vê o seu livro pronto. Uma outra questão também é a ideia das editoras independentes. Essas editoras independentes são as editoras menores que prestam serviços editoriais, ou seja, você vai pagar para elas fazerem todo o trabalho de produção do seu livro, né? Uma vez que você, com as suas histórias já registradas, a editora vai trabalhar para garantir toda a documentação, todo o registro direitinho, a formatação, a capa. Ainda é algo um pouco mais caro, né? Você precisa pagar pelo serviço, mas mesmo assim é bem mais, como eu posso dizer, fácil, né, do que você passar por todo um processo em relação a outras formas de publicar um livro. E é claro que tem a questão das editoras tradicionais, que são as editoras maiores, na qual você pode enviar o seu original
e torcer para aquela editora querer comprar a sua história. E é obviamente que você não vai sair enviando a sua história que nem louco para as outras editoras, você vai procurar, você vai pesquisar e procurar uma editora que combine com a sua história para ver se ela se interessa. É bem mais difícil conseguir, acaba sendo um desafio muito maior, mas é igualmente gratificante, né? Então essas foram só algumas dicas de como dar os primeiros passos na escrita, de como dar os primeiros passos na publicação de uma história. Foi uma dica bem rasa, assim, né? É muito mais profunda e precisa de um estudo muito maior, mas é para mostrar que nada disso é impossível e que se você tem vontade de colocar as suas histórias aí nos braços do público, siga adiante, porque de fato é extremamente gratificante você ter um livro com as suas histórias na mão, ver que o seu nome tá aqui. Então essas foram as minhas primeiras histórias e eu espero que primeiras de muitas, porque eu pretendo continuar escrevendo, sejam histórias originais ou voltar a escrever fanfics. A grande questão é colocar os nossos sonhos, as nossas ideias no papel e mostrar para o mundo, né? E se você tem vontade também de escrever suas próprias histórias ou se já tem alguma experiência com escrita, deixa aí a sua opinião aqui nos comentários. E não se esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras. Nos vemos na próxima!